Até então a gente... Aí meu pai tinha a versão dele, a minha mãe tinha a versão dela, e sempre ficava aquela confusão na cabeça da gente. Eu dizia, não, eu quero daqui pra frente, eu preciso daqui pra frente, eu quero meu pai, eu quero conhecer, até porque era meu ídolo, é meu ídolo, né? É o cara que eu vi e disse, eu quero ser, é isso que eu quero pra minha vida. Foi pra minha primeira e única certeza de que eu ia ser aquilo ali, eu queria ser aquilo ali, eu queria ser um palhaço, eu queria ser igual a ele, tudo que ele fazia, eu fazia, eu respirava o que ele respirava, era muito louco isso. Todo mundo tinha o Homem-Aranha, o Batman, a criança tinha o seu super-herói. O meu super-herói era o Tiririca. Eu queria colocar o nariz de palhaço e ser aquele palhaço. E depois que eu descobri isso, a gente, claro, tivemos algumas discussões. Depois eu adolescente, comecei, por que o senhor fez isso? Mas por que a minha mãe? Mas por que o senhor? Mas por que? Ficou aqueles porquês. Mas eu senti tanto sua falta, o senhor poderia ter sido mais presente. E por que minha mãe? Não, mas é sua mãe, e não sei o quê. E aí eu fui entender ao longo do tempo com a espiritualidade, né? Eu comecei a conhecer a palavra e aí eu fui participar do Moriá. E no Moriá, na parte da paternidade, me pegou. Eu não senti nada em nenhuma outra área, mas na área da paternidade, aquilo ali, eu fui entender. E naquela época que eu fui pro Moriá, eu fiquei um tempo sem falar com meu pai. A gente ficou um tempo meio que brigado, assim, porque de fato tinha certas coisas que eu não entendia e ele também estava meio chateado comigo, que eu fui pra mídia falar dele e tal, e a gente ficou meio que arranhado. Que várias vezes o agredi um outro, saí em brigas, né? E foi uma vida muito complicada. Então, quando eu comecei a ver a vida do meu pai, eu falei, cara, como é que eu posso cobrar desse cara? Se esse cara nunca teve, esse cara nunca sentou à mesa com irmãos, com a mãe, com o pai, como assim eu também nunca sentei, com a minha mãe, com o meu pai, com meus irmãos. E eu comecei a entender e ali eu perdoei, de fato, eu disse, pai, tá tudo certo. Tá tudo certo, o senhor não pode dar o que o senhor nunca teve, né? A história do senhor foi muito... O senhor nem chegou a conhecer o seu pai. Eu ainda estou conhecendo o senhor, eu ainda tive a oportunidade de ter o senhor aqui, de estar, a gente zerar daqui para frente, a gente, né, seguir a nossa vida. E aí lá eu perdoei ele, entendi que a pessoa não pode dar o que ela nunca teve. Né? Então isso fez com que eu quebrantasse o meu coração e eu dissesse assim, não, eu é que tenho que fazer diferente. Daqui para frente, eu é que não posso seguir esses exemplos, eu é que tenho daqui para frente fazer diferente com as minhas filhas, ser diferente com as minhas filhas, porque a maldição hereditária tá aí, né? Essa consciência que você teve é uma coisa que tem que estar em casa. É muito difícil a pessoa, no meio do problema, ter essa autoconsciência, como você teve. Peraí, daqui para frente, vou deletar o passado, vou amenizar essas dores do abandono e daqui para frente. Isso é muito difícil, essa autoconsciência que você teve, é muito difícil as pessoas terem. E outra coisa que admiro na sua história é que você buscou ajuda. Tirulipa, muita gente está passando por um inferno e não consegue pedir ajuda. Não busca ajuda. Você foi lá buscar. E pra você ter ideia, a maldição hereditária é tão grande na minha família que meu irmão já tem 5 filhos com 4 mulheres diferentes, o mais velho. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que tem 3 filhos com 3 homens diferentes. Meu outro irmão mais novo tem 2 filhos com 2 mulheres diferentes. Você vê como as coisas... A história vai se repetindo na família. Então para mim ali foi quando o pastor disse, cara, você tem que quebrar isso aí. E eu tava pra separação, né? Então, você acredita... Eu tava pra separar ali naquele momento.